Olá! Estamos aqui para mais uma aula sobre ensinar português para estrangeiros passo a passo. Então, hoje nós vamos falar sobre a língua estrangeira. Será que o professor de português para estrangeiros deve falar uma língua estrangeira? Deve conhecer a língua do aluno? Eu tenho vários vídeos aqui sobre isso, sobre esse tema, mas eu decidi gravar esta aula falando sobre isso de forma mais detalhada e tentando, né, tirar alguns equívocos de compreensão também, porque às vezes, né, em determinados momentos, pode ser que as pessoas entendam de outra forma. Então, vamos, nesta aula, ver passo a passo e falar sobre várias situações. Então, o objetivo não é criticar uma prática ou outra, existem práticas diferentes. Aqui nós vamos abordar, eu vou trazer a minha prática e o porquê dela. Mas cada professor vai ter uma prática, cada professor vai ter uma forma de ensinar e isso é muito bom, porque se todos nós tivermos uma mesma opinião, uma mesma prática, então fica complicado, não é? Vamos ver. Bom, devo falar uma língua estrangeira para dar aulas de PLE? Esta é a questão, né? Primeiro, né? Antes de tudo, você deve fazer o que você achar melhor. Por quê? Você não deve fazer algo, né, porque eu estou falando, né? Cada pessoa toma sua decisão e analisa. O que eu vou propor aqui é uma análise, você vai tomar a sua decisão. Porque cada um toma uma decisão diferente, cada um tem uma visão diferente. Então, eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer. Quem sou eu para dizer o que você deve fazer? Eu vou trazer aqui o que eu entendo pelo tempo de experiência que eu tenho, pela minha forma de trabalhar, porque existem várias maneiras também de trabalhar e várias situações, né? Então, você vai analisar e você vai tomar uma decisão. Não se trata, uma coisa deve ficar bem clara, né? Não se trata de dar aulas na língua-alvo ou usar a língua do aluno. Então, o fato de saber a língua do aluno não significa que você vá usar a língua do aluno nas aulas. Então, vou dar um exemplo. Quando eu dava aulas de francês em diversas escolas, né? Vou citar o nome de uma escola muito boa, muito renomada e muito boa também, de muita qualidade, que é a Aliança Francesa. Eu vou citar como um exemplo, né? Eu dava aulas 100% em francês. Eu não traduzia, eu dava aulas 100% em francês para brasileiros. Eu dava aulas aqui em São Paulo, eu sou brasileira, professora de francês, e eu dava aulas para os alunos brasileiros, não havia alunos estrangeiros. E eu dava aula 100% em francês. O que eu quero dizer? Eles eram brasileiros, eu era brasileira, a língua materna desses alunos era o português, e nem por isso eu usava o português em sala de aula, mas eu conhecia a língua portuguesa. Então, conhecer a língua do aluno não significa que você vai usar na aula. É essa que é a questão, né? Você pode usar na aula ou não. É uma questão de metodologia, de prática de ensino, que cada um vai escolher o que fazer, cada um vai ter a sua prática diferente, até porque não depende só do professor, depende do aluno também. Cada pessoa tem um perfil, algumas pessoas se encaixavam nesse perfil e aprendiam muito bem. Então, é possível aprender um idioma com aula 100% naquele idioma? Muitas vezes sim, muitas pessoas aprendem assim. Eu dava aulas e eu via que os alunos aprendiam, mas algumas pessoas não, também. Algumas pessoas não se encaixavam naquela forma e iam embora. Assim como eu trabalhei em escolas que usavam, na metodologia delas, elas usavam a tradução. E muitos alunos aprendiam e outros não também, iam embora.
Então, cada pessoa vai se encaixar em uma metodologia. É complicado dizer que algo funciona bem, é muito bom e algo não presta. Não é bem assim que a gente divide as coisas na vida, né? Existem metodologias diferentes, formas de trabalhar diferentes e cada aluno vai se encaixar em uma. Não significa que a outra não seja boa. É uma forma. Eu tenho uma forma de aprender que pode ser diferente da sua. Então, cada caso é um caso. Mas conhecer a língua do aluno não significa que eu vou dar aula na língua do aluno. Eu conhecia a língua portuguesa, porque é a minha língua materna e também era a língua materna desses alunos. Mas eu não usava português em sala de aula. Mas eu conhecia. Então, conhecer é uma coisa, usar é outra. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes eu já recebi comentários, e vocês devem comentar mesmo a opinião de vocês, as dúvidas, aqui no canal. Mas às vezes eu recebi esse comentário, como se fosse assim, conhecer a língua do aluno fosse necessariamente usar a língua do aluno para o ensino. Esses institutos, muitas vezes aqui no Brasil, há professores estrangeiros também nesses institutos, mas a maioria desses professores estrangeiros, se não todos, uma grande maioria, conhecem a língua portuguesa quando dão aulas aqui no Brasil. Eu tinha colegas que eram estrangeiros, mas que falavam português. Então, eles conheciam também o português, conheciam a língua do aluno, embora não a usassem na aula. Então, um outro fator aí que deve ser analisado, se a aula é presencial, se é online, se você trabalha em um instituto de idiomas, se você dá aulas particulares, isso tudo são realidades diferentes, então vai mudar muitas vezes, Então, por exemplo, quando você dá aulas presenciais em uma escola de idiomas, há casos em que o professor não conhece a língua materna do aluno. E em casos como esse, alguns alunos aprendem sim. Por quê? Porque depende, é o que eu disse anteriormente. Vai depender de muitas coisas. É complicado defender um ponto de vista e dizer que só aquilo funciona. É muito complicado, porque nós somos seres humanos diferentes, com gostos diferentes, com habilidades diferentes, então o que funciona para um não funciona para outro. Então, há casos em que o professor não conhece a língua do aluno e consegue ensinar, e o aluno consegue aprender? Sim, há casos assim. Principalmente em escolas presenciais, em faculdades ou em institutos, porque aí o que acontece? Quando você dá aulas presenciais, a parte administrativa é feita pela escola. Então, o marketing é feito pela escola, o contato com o aluno é feito pela escola, a matrícula é feita pela escola, a escola que resolve cancelamentos, problemas e tudo mais, e você só precisa entrar na aula e dar a aula. E há estratégias, quando você não conhece a língua do aluno, há estratégias que você pode usar, mímicas, as mímicas funcionam até mais nas aulas presenciais. Claro que nas aulas online nós podemos usar a câmera e fazer as mímicas, mas na aula presencial é até mais efetivo isso, essa questão. Imagens, desenhos, quantas vezes eu fiz isso? Desenhei na lousa, Quem desenha melhor tem uma vantagem, quem não desenha tão bem já é um pouquinho mais complicado, mas a gente pode desenhar sempre. E na época em que eu dava aula nas escolas presenciais, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos smartphone. Eu não tinha smartphone naquela época. Então, eu levava objetos, levava desenhos, o que hoje é muito mais fácil, porque você pode mostrar para o aluno, você entra no Google, pega aquele objeto, a foto, e você mostra para o aluno o objeto. Existe o tradutor também, mas o tradutor a gente precisa ter uma cautela, Cautela com o tradutor. Ele funciona em algumas coisas, sim, é útil, mas às vezes ele também complica a nossa vida, porque a tradução não é perfeita muitas vezes. Mas a questão da imagem é muito fácil. Você pega uma imagem no Google e você mostra para o seu aluno aquilo, Então,
você consegue fazer isso mesmo em aulas presenciais, em aulas online também, compartilhando a tela. Quando você dá aulas online em escolas também, o que acontece, inclusive eu fiz aulas de inglês em uma escola também, eu testei várias coisas também. Como professora e como aluna, eu sempre fui fazendo testes, porque os testes que eu faço como professora me ajudam, mas os testes que eu faço como aluna me ajudam muito também a trazer para você outras experiências. Então, eu fiz aulas em uma escola de inglês online, na qual os professores não conheciam a minha língua materna, mas eu já falava inglês um pouco, eu já tinha uma noção, eu tinha pelo menos um nível B1 na época, um pouquinho menos que o B1 talvez, entre A2 e B1, não sei dizer exatamente, mas eu já conhecia, não era do zero. Porque quando você trabalha para uma escola, seja ela online ou presencial, é a escola que vai fazer tudo, que vai resolver esses problemas, né? Essas questões, né? Porém, uma questão você precisa resolver nas aulas online e nas aulas presenciais, não. Aulas presenciais em escolas, você vai dar aula naquela escola e todo mundo está na escola. Se houver algum problema, a secretária, coordenador, coordenadora, o secretário, o dono da escola ou a dona da escola, enfim. Quando você está online, você pode ter problemas de conexão e som durante as aulas, e aí você precisa resolver. Se o aluno já tem um conhecimento da língua que você ensina, aqui no caso é o português, então você pode usar o português para isso. Se você tem uma língua que faz uma ponte com o aluno, então o aluno é grego, vamos supor, e ele fala inglês, e você fala inglês também, então você usa o inglês, você usa essa língua ponte, o que também facilita. Então, você pode conhecer a língua do aluno ou uma língua que faz essa ponte entre vocês. Por quê? Né? Você vai dizer para o aluno, você vai perguntar se ele está ouvindo bem. Ou quando você não está ouvindo o aluno, você precisa escrever lá para ele no chat. Né? Fazer assim também ajuda, claro, é uma mímica, mas explicar o que está acontecendo é interessante. Quando você perde a conexão da internet, já aconteceu isso com você? Coloque aqui nos comentários. Seja do curso, se você estiver dentro do curso, esta aula, assim como todas as outras, estarão no meu curso. No YouTube você vai assistir a algumas aulas, mas o módulo completo está no curso. Então, se você está no curso, você consegue ver a aula. Se você está no YouTube, esta aula você está vendo também. Então, deixa aqui nos comentários, seja do YouTube, seja do curso, que no curso a gente também tem os comentários. Se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu dou aulas online desde 2008. Então, claro que teria que acontecer em algum momento. Em que aconteceu de perder a conexão, por exemplo, durante a aula. Eu estou dando a aula, de repente a internet cai, porque houve um problema com a internet. Então, eu sempre tenho o aluno no WhatsApp ou no Telegram, enfim, como você quiser. Eu sempre tenho o aluno assim e sempre tenho uma outra internet no celular para que eu possa mandar uma mensagem para o aluno se eu estiver sem conexão. Então, da internet que eu uso mais forte da minha casa para dar aulas. Então, eu sempre tenho essa saída. E aí eu preciso explicar o que aconteceu, porque eu sumi. E eu vou explicar ou na língua do aluno, no português, se ele estiver bem avançado, sim. Caso contrário, eu vou usar a língua do aluno ou a língua que vai fazer essa ponte. Né? Ou se o aluno some, ele vai avisar também, porque às vezes caiu a internet para ele. Se tem um eco, isso acontece muito por conta de microfone e tal, tem aquele eco, você escuta o aluno 2 vezes ou você escuta a sua própria voz. Isso, escutar a própria voz enquanto você está dando aula é terrível, desconcentra, eu não consigo trabalhar assim. Então eu preciso avisar o aluno, às vezes ele tem alguma questão lá para resolver, né? Da internet, dos microfones e tudo mais. Então, são questões que a gente precisa resolver
durante a aula. A gente precisa pensar em tudo isso. Olha quanta coisa, né? A gente precisa analisar tudo isso. Opa. Se você dá aulas online particulares, então, além das aulas, você precisa fazer uma série de coisas. Marketing, contato com o aluno, matrícula, resolver problemas, cancelamentos. Você deverá resolver esses problemas durante a aula também, como eu já disse, mas também outros. Você precisa fazer tudo isso, né? E o aluno que já está um pouco avançado, ele vai conseguir ver o seu marketing em português, porque ele já tem um conhecimento do português, ele quer aperfeiçoar, ou ela quer aperfeiçoar, então vai entender. Caso aquele aluno ou aquela aluna queira começar o português do zero, então para chegar até esse aluno ou essa aluna, você vai ter que usar uma outra língua. Seja uma língua que faça ponte. O inglês é uma língua que faz muito bem isso. Também tem o espanhol e o francês, que são línguas faladas em muitos lugares. Então, pessoas que falam espanhol nem sempre são de países de língua espanhola. Há pessoas que falam espanhol e que são estrangeiros e que aprenderam espanhol, assim como aprenderam também o francês e até mesmo, por exemplo, o Esperanto, né, que é uma língua que é falada por muitas pessoas de diversos países e você pode usar para fazer a propaganda de sua aula se você conhecer. Então, existem várias línguas que podem ser a ponte, né? E você pode fazer o marketing e o contato com o aluno e a matrícula e tudo mais nessas línguas. Mas você também pode fazer na língua dos alunos, né? Então, veja como cada situação é uma. Então, a gente não pode dizer, preciso conhecer a língua do aluno, preciso mesmo e tal, e não tem outro jeito. E também não dá para dizer, eu não preciso, eu consigo dar aula sem conhecer essa língua do aluno e sem ter uma língua ponte. Porque você está vendo quantos casos diferentes nós temos? Cada caso é um caso. Cada caso tem uma questão diferente que precisa ser analisada. Eu não trouxe aqui uma verdade para convencer ninguém, não é isso. Eu trouxe todas as possibilidades aqui, as questões. No meu curso eu faço muito isso, eu não trago uma solução, eu trago soluções também, claro, mas eu não trago assim uma verdade e uma imposição para que você siga. Eu trago essas coisas para que você reflita, pense, analise, e aí você vai ver que as ideias acabam aparecendo, as questões acabam aparecendo. Aulas online particulares, né? Então, existem soluções, né? Ter uma língua de apoio, que é isso que eu falei, o inglês, espanhol, francês, Esperanto, por que não, né? Ou outra língua também que possa ser uma ponte, né? Eu já conheci pessoas de outros países que falavam, por exemplo, italiano, né? E o italiano pode ser a língua ponte, por que não? Então, a língua ponte podem ser várias. É claro que o inglês, o espanhol e o francês são as mais conhecidas como línguas que são aprendidas por muitas pessoas e que são estudadas, né, por muitas pessoas no mundo, especialmente o inglês. Mas existem outras línguas que também podem fazer essa ponte, né? O Esperanto é uma delas, poucas pessoas falam no meu meio, mas há muitas pessoas que estudam Esperanto que falam do Esperanto. Pode ser sim uma língua de apoio, né? Por que não? Usar recursos como mímicas, imagens e cuidado com os tradutores. Os tradutores não são as pessoas que trabalham com tradução, são tradutores automáticos, né? Que estão na internet. Pode usar? Claro, né? Todo mundo pode fazer o que quiser também, mas eu mesma uso com cautela. Então, a gente só precisa tomar cuidado, porque às vezes esses tradutores trazem cada pérola, né? Eu mesma já tive essa experiência muitas vezes, inclusive assistindo a vídeos, né? Vou deixar até um exemplo aqui de uma pérola, como muitas e muitas que eu vejo por aí. Então, tome cuidado com esses tradutores automáticos, use com cautela. Uma boa notícia. Se você está se perguntando
que de repente pode ser, você está com essa questão, né, na cabeça, que de repente pode ser uma boa ideia. Então, conhecer a língua do aluno ou ter uma língua ponte, né, e você não tem, você só fala português, né? E só falar português, né, não é um problema, né? Ninguém tem a obrigação de falar outros idiomas. Se você dá aulas de português, o interessante é que você conheça o português, né? Isso é o mais importante. Mas você pode pensar, você que não conhece outro idioma, você pode pensar, o que eu faço então? Né? Não vou poder ensinar, ou ensino, enfim, vou ter uma limitação, segundo aquilo que você, a conclusão que você vai tirar, né? Porque aqui eu não estou dando eu não estou batendo martelo, eu estou trazendo todos os cenários e você vai chegar a uma conclusão. Se você chegou à conclusão de que é importante, é necessário aprender outro idioma, e você ficou desmotivado ou desmotivada, eu vou trazer a solução para que você fique motivado e motivada. A boa notícia. Qual é a boa notícia? Você não precisa ter um nível avançado da língua do aluno e nem da língua ponte. Não precisa ser assim aquele nível que você não vai ensinar aquela língua. Então, se você vai aprender inglês para que o inglês seja a língua ponte ou a língua do seu aluno, porque você tem um nicho que fala inglês, que tem como língua materna o inglês, você não precisa ter o conhecimento que um professor de inglês precisa ter. Para dar aulas de inglês, você precisa ter um conhecimento muito bom da língua inglesa. Mas para fazer essa ponte, você não precisa de tanto. Comece a estudar, porque já no começo, passou um pouquinho do básico, dependendo da língua, o básico já dá para começar. Dependendo da língua, é bom passar um pouquinho do básico, mas passou um pouquinho do básico, você já começa. Não espere chegar até o avançado, não precisa. Comece e você vai ver que o próprio aluno, as aulas com esse aluno, vão ser, né, essas aulas serão motivação para que você aprenda ainda mais o inglês, porque você está aprendendo e está usando como ferramenta. É uma ótima motivação. E nesse uso como ferramenta, o aluno vai te ajudar também, porque se você pronunciar algo de forma equivocada, você, né, usar uma estrutura, e o aluno, se ele entende aquilo, ele vai corrigir você. Não no sentido de corrigir, né, por algum motivo ruim, não, ele vai ajudar. E você pode pedir isso a ele. Você pode pedir essa ajuda. Você pode comentar com o aluno que você também está aprendendo a língua dele, até para ajudá-lo mais. E ele vai ficar feliz com isso. Olha, estou estudando o seu idioma que é para ajudar mais ainda você. Então, me ajude, né? Corrija se eu me equivocar em alguma coisa. Então, você vai ver que vai ser muito positivo. Se você estuda espanhol, você quer estudar espanhol para dar aulas para pessoas de língua espanhola, um pouquinho que você começa a estudar, lá no básico mesmo, você já pode ter os seus alunos, porque você vai continuar, né? Claro, você vai ter o aluno e vai continuar o seu estudo de espanhol. Então, você não precisa chegar ao nível C2 do espanhol para começar a dar aulas para o seu aluno de língua espanhola. Mas você, já no básico, já começa a dar aulas para os seus alunos. Essas aulas vão te ajudar no espanhol também e você continua de forma paralela com seus estudos de espanhol. Mesma coisa para o francês. Inclusive, se o que você escolheu é estudar francês, eu dou aulas de francês e tenho o curso de francês também. Entre em contato comigo, né? Aqui também vocês vão ver outros professores de francês. A Mônica, ela tem um projeto especialmente para os professores que querem aprender inglês para dar aulas de PLE. Está aqui no meu canal do YouTube. Acabando este vídeo, veja o vídeo da Mônica. E outras, se vocês quiserem, vocês podem estudar árabe para dar aulas para pessoas de língua árabe, coreano, japonês, chinês para dar aulas para chineses. Há muitos chineses que aprendem português. E por aí vai. Então, comece e já. É claro que se você
começar a estudar chinês para dar aulas para chineses, se não houver uma língua ponte, então você vai precisar ter um pouquinho mais de conhecimento desse chinês, porque é uma língua bem diferente, mas você tendo a língua ponte, você consegue, se você der aulas online. Porque se você der aulas presenciais em escolas, então você já pode ir. Né? Você viu que cada cenário é um cenário. Cada cenário é um cenário, cada coisa é uma coisa, né? Comece no básico e vai aperfeiçoando, que é o que eu disse. Né? Ótima notícia para você. Né? Agora, existem vantagens em conhecer a língua do aluno, além da língua ponte. A língua ponte é uma vantagem, mas vai depender do conhecimento que o aluno tem dessa língua. Se ele tem um conhecimento básico, intermediário ou avançado. Mas a língua materna dele é aquela que você já sabe que ele conhece bem nessa questão, né, porque é a língua materna dele. Quais são as vantagens que você tem? Né? Quando eu digo vantagens, então eu não quero dizer que você é obrigado a conhecer a língua do aluno, que a sua aula não vai ser boa se você não conhecer. Não é isso que eu quero dizer. Né? Cada caso é um caso, cada aluno é um aluno. Cada aluno funciona de uma forma, tem aluno que prefere que o professor dê aula só na língua-alvo e não fale nada da língua materna dele. Tem aluno que já não gosta disso e se sente mal e fica desesperado, né? E se sente pressionado. Quanta gente abandona o curso de inglês porque chega lá o professor só fala inglês. Você conhece algum caso assim? Cada caso é um caso. Mas quais as vantagens? Né? A vantagem é inegável, né? Nesse sentido. Você tem uma comunicação melhor e mais clara com o seu aluno, isso é verdade, uma comunicação além da aula, né? E você antecipa as dúvidas que podem aparecer. Este é o ponto. Como eu dava aulas de francês, voltando lá na época em que eu dava aulas de francês na Aliança Francesa, eu nem sei se a Aliança Francesa funciona desse jeito hoje. Funciona da mesma forma, porque eu saí em 2007, né? Mas eu conhecia a língua do aluno, não podia traduzir, não podia falar nenhuma palavra de português na aula, mas eu antecipava as dúvidas, porque eu conhecia as dúvidas. Então, saber a língua do aluno não necessariamente é traduzir, mas você saber por que ele tem aquela dificuldade. Por exemplo, falsos amigos, né? Você tem aí muitos no espanhol e no inglês também tem muita palavra assim. E no espanhol são umas, no francês são outras e no inglês são outras. Palavras que se parecem muito, mas que têm significados totalmente diferentes. Então, vou dar um exemplo. Em francês, pourtant, né? A palavra pourtant não é portanto, é entretanto, que é o contrário, o oposto. Então, quando a pessoa vê pourtant, ela já vai achar que é portanto. E, no entanto, é entretanto. Se eu conheço, né, como eu conheci o português, eu já sabia que o aluno ia ver isso, que o aluno ia pensar que é portanto. E eu já me antecipava. E eu já preparava alguma coisa exemplos, porque eu não podia traduzir, então eu preparava aquele monte de exemplos para o aluno entender que era o contrário. Então, quando você conhece a língua do aluno, você vai saber no que o aluno vai se confundir. Quando você não conhece, nem vai passar pela sua cabeça. Você, por exemplo, quando a gente dá aulas para pessoas de língua espanhola, a gente sabe que no espanhol, estudando espanhol, a gente sabe que no espanhol não tem som de V, Z, não tem som de Z. Então, a gente já sabe que o aluno não vai falar casa, ele vai falar caça. Né? A gente já se antecipa para ensinar esse novo som para o aluno, que o aluno não tem na língua materna. Né? Então, essas questões, tanto de fonética, de sons, né, que ele pode ter ou não, como também de falsos amigos da língua, ou de questões de gramática que são bem diferentes e que parecem ser a mesma coisa, mas não são.
né? Então, todas essas questões, quando a gente conhece a língua do aluno, a gente consegue antecipar e ajudar o aluno, mesmo não falando a língua dele lá na hora da aula, né? Então, optando por não falar, aí é uma opção da pessoa, né? Você entende dificuldades e desafios que ele possa ter, né? Que ele vai poder ter. Então, essa é a grande vantagem. Hoje em dia, né, é a minha opção, pode ser que eu mude de ideia, né? Porque antigamente eu gostava desse método de não falar a língua do aluno de jeito nenhum, né? Então eu dava aula 100% ali de francês, 100% em francês, de português 100% em português. Hoje eu já opto pelo meio termo. Eu dou aula 100% praticamente em francês ou em português, mas quando necessário eu traduzo, eu uso a língua do aluno para fazer uma explicação e eu faço muita comparação. Eu comparo estruturas gramaticais. É a minha opção, né? Pode ser que eu mude de ideia no futuro. Então você pode ter a sua opção. Trabalhar com mais tradução, coisa que eu não faço, mas trabalhar com mais tradução, ou usar como apoio quando necessário, como eu faço, ou nunca usar a língua materna do aluno, é uma opção. Mas sem sombra de dúvidas, sabendo a língua do aluno, mesmo não usando a tradução, você vai ter uma facilidade para que o seu aluno aprenda melhor, porque você já vai preparar, né? Veja bem, quando eu entrava na aula, já com todos aqueles exemplos do pourtant, mesmo não traduzindo, eu já trazia exemplo pronto, eu já pensava com antecedência, já trazia para a aula e o aluno entendia. E não fazia confusões, né? Ou pelo menos uma grande parte desses alunos. Então, isso é o que eu quis trazer para você, essa reflexão. Eu já falei muito sobre esse tema, já há vários vídeos aqui, mas eu também venho fazendo reflexões. Alguns vídeos, né, inclusive, são mais antigos e eu trouxe. E com o passar do tempo, eu vou refletindo e eu vou também melhorando a minha prática. E trago aqui para você tudo aquilo que eu vou aprendendo. E tem mais, né? Mais vantagens. Aprender um novo idioma abre portas para você. Então você vai ter acesso a materiais e informações de outros países. Você poderá usar esse idioma em outras situações. Você poderá sentir o que seu aluno sente. Então, olha quanta vantagem além da aula. Aprender um idioma é adquirir um conhecimento maravilhoso. É algo maravilhoso que vai abrir portas de outras coisas também, viagens, outras coisas também para você. E você vai sentir o que o seu aluno sente. Ao estudar outro idioma, você será aluna, você será aluno. E isso é maravilhoso quando nós damos aulas, porque a gente sente o que o aluno sente, a gente tem novas ideias, novas percepções e a gente pode melhorar a nossa prática docente. Eu vou recomendar outros vídeos para você continuar os seus estudos de PLE. E lembro também que as matrículas do meu curso estão sempre abertas. No curso você vai ter todas as aulas que você não teve aqui, porque aqui são 4 aulas liberadas, você vai ter 7 aulas, além de muitas outras. São mais de 100 aulas sobre assuntos bem diferentes que vão melhorar, sem dúvida, o seu ensino de português como língua estrangeira. Nos vemos na próxima aula!